Boa noite, companheiras e companheiros. Eu estive assistindo o debate, na verdade, não um debate, umas acusações do deputado do PL por Minas Gerais, deputado federal Nicolas Ferreira, mais conhecido pela alcunha de Chupetinha ou Nicole, como ele mesmo tentou se promover, na Câmara dos Deputados, tendo sido convidado o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, o senhor Nicolas Ferreira, o tal Chupetinha, ou Nicole, fez inúmeras acusações ao convidado, que foi criteriosamente e espontaneamente à Câmara dos Deputados para esclarecimento exatamente na comissão de controle, e tendo como presidenta da sessão a senhora Bia Kicis, do PL, do Partido Liberal, que digo mais uma vez, nem é partido, nem é liberal, tem dono, o partido do senhor Valdemar da Costa Neto, aquele que dá nó em pingo d'água, o boy lá de Mogi das Cruzes. Pois bem, o senhor Nicolas Ferreira fez muitas acusações infundadas e falou no seu tempo, e quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi responder, houve várias interrupções de parlamentares de oposição ao governo, que começaram uma balbúrdia tão grande que impossibilitava o ministro de falar. Pois bem, o ministro, civilizado que parou, esperando que acalmasse os ânimos no plenário. E aquilo continuava. E, por sua vez, a senhora presidenta da sessão, a senhora Bia Kicis, do PL, do partido de Valdemar da Costa Neto, totalmente parcial, como já se viu também um juiz aqui, vocês conhecem bem, da Republiqueta de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, mas também conhecido como Marreco de Maringá. Pois bem, o senhor Nicolas Ferreira, um rapazinho jovem, segundo ele, nessa mesma comissão, nasceu numa favela lá em Belo Horizonte e falou até bonitinho, claro, treinado, e ninguém tira a competência de sua fala, treinado nos púlpitos da igreja, onde seu pai também atua como pastor, e, consequentemente, também o deputado Nicolas Ferreira. Em uma das afirmações, o deputado Nicolas Ferreira disse que nunca houve casos lá e os deputados não entram armados no plenário da Câmara, casualmente a Câmara dos Deputados, mas também vamos falar da Câmara Baixa e também do Senado Federal. Então, só para que ele tenha conhecimento, porque ele desconhece, ele é jovem e desconhece a história. Vamos falar, houve um caso que eu peço até a ele que procure, não é, investigar, em 1929, um caso grave. Houve também um outro caso no Senado, aí já estou falando do Senado Federal,
do senhor Nelson Carneiro, que por divergências e agressões físicas a um outro parlamentar, puxou de sua arma e atirou no tal outro parlamentar, que revidou. Se não me equivoco também, isso foi motivo recente de filme, não é? Não a balaceira, mas quem é que não se lembra do homem da capa preta, o Tenório Cavalcante, que inclusive entrou e ameaçou com a sua metralhadora Lurdinha no Congresso, em pleno ato, no Congresso Nacional. Pois bem, já falei 3 casos. Houve também um outro caso envolvendo o pai do senhor Nelson Piquet, bolsonarento de carteirinha, que até agora não explicou. Espero que a Polícia Federal investigue toda aquela mercadoria de propriedade da União, dos brasileiros, que estão guardados em sua mansão em Brasília. Pois bem, o pai do senhor Nelson Piquet também esteve envolvido em tiroteio no Congresso Nacional. Eu acho que isso o deputado Nicolas Ferreira deveria estudar mais, ler mais, ao fazer algumas acusações infundadas. Como se não fosse suficiente, o Globo, no começo deste ano em curso, fez uma publicação, se não me equivoco, final de março, que os deputados já vindos do quadriênio desastroso do governo, do desgoverno, na verdade, do senhor Jair Messias Bolsonaro, que essa publicação dizia que aumentou, mais que dobrou, disse bem a reportagem, o número de deputados com armas legais cadastradas, mais que dobrou. Agora, vamos ver quem estava de posse dessas armas. Não vou citar nomes, mas a maioria do partido de oposição ao governo atual. A parlamentar que presidia a sessão, a senhora Bia Kicis, totalmente parcial, quase quis obrigar ao ministro Flávio Dino que falasse durante toda aquela balbúrdia, inclusive solicitando a ele: não, o senhor começa a falar que eles param. Param? Quem fazia a balbúrdia? Justamente, isso é claro no vídeo, quem assistiu pôde ver, que eram os deputados, na sua maioria, os deputados de oposição ao governo. Agora, ela queria que o ministro continuasse falando, sendo interrompido e sendo alvo de chacota por parte da oposição, principalmente de membros do PL, do partido
do boy de Mogi das Cruzes, Valdemar da Costa Neto. Pois bem, essa senhora, na verdade, o que estava querendo é que o ministro se levantasse e fosse embora, para que posteriormente eles pudessem colocar nas redes sociais: ministro Fujão não esclarece no plenário da Câmara as perguntas que lhe foram feitas. Mas o ministro Flávio Dino, não é, altamente gabaritado, capacitado, juiz por 13 anos, governador por 2 vezes do estado do Maranhão, deputado, né, senador, com toda a sua calma, pôde responder o mínimo, porque foi interrompido e quase que cortado o seu tempo de fala pela presidenta da sessão, a senhora Bia Kicis, sendo totalmente partidária, né, e parcial, favorecendo vou agora abrir, não vou nem abrir aspas, vou falar, ao moleque Nicolas Ferreira, porque é um moleque, simplesmente está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para efetuar, indignar e promulgar a discórdia e a balbúrdia e o tumulto. É o que esse elemento faz. Não importa que fale bonitinho, aquela fala bonitinha dele foi toda decorada. As perguntas foram estudadas por várias e várias vezes, suponho eu, e com quase total certeza, para que pudessem ser feitas ao ministro Flávio Dino, que no seu momento, sem saber quais seriam as perguntas, respondeu a contento. Então agora vocês me digam, isso raras vezes o que se vem vendo nessas sessões de comissões na Câmara e no Senado tem sido comissões de vergonha total e ao povo brasileiro. É um congresso, sinceramente, que eu, nos meus anos de existência, quase 70 anos, eu nunca pude observar, desde a minha mais tenra adolescência, que sempre fui não vou dizer assíduo, mas um curioso da política. Vergonhoso vou repetir a palavra, o que esse moleque fez na Câmara dos Deputados, nessa comissão de controle. Eu, lamentavelmente, sinto os desprazeres e a vergonha que a política nacional brasileira vem passando. É vergonhoso. No passado, quando ainda nem existia TV Câmara, mas se escutava por rádio alguma coisa, ou através de televisão, ainda no preto e branco, e também já depois na TV a cores, eu jamais vi algo do estilo. E até mesmo no rádio. Então, é um profundo desprezo. E eu, se fosse o ministro, não compareceria mais a essas comissões idiotas, imbecis, que não levam
a praticamente nada. Simplesmente a tentativa da oposição de aplastar o governo. Vergonhoso. Espero que esse moleque ainda pague o seu preço. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.